Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso Pod é Nosso Saúde, quarto episódio. Estou muito feliz de estar fazendo esse podcast com vocês. Eu sei que eu estou plantando uma sementinha aí na vida de vocês e eu escolho todos os temas a dedo. Hoje, por exemplo, é uma convidada muito especial, com um assunto muito especial, que tem que ter propriedade para falar sobre esse assunto. Propriedade, seriedade, porque é um assunto atual e, ao mesmo tempo, muito sério, né? Então, eu estou aqui com a Ana Gabriela. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Renata. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E vai ser um bate-papo bem descontraído, tá? Ok. Ela é vice-presidente da Tegra Pharma, uma das empresas mais sérias de cannabis no Brasil, e ela atua também internacionalmente com pesquisa científica sobre o cannabis. Então não tinha pessoa melhor para estar aqui hoje para falar sobre esse assunto com a gente, que é um assunto, como eu falei no começo, atual, sério, mas pouco informado, vamos dizer assim, né? Exato. Então a gente precisa de mais informação. É verdade, Renata, é importante. Eu acho bastante importante essa comunicação, porque a gente acaba falando sobre cannabis e as pessoas às vezes não sabem as indicações da cannabis mesmo, pensando na parte medicinal, como tratamento de saúde, né? Então é muito bom poder estar aqui e conversar um pouco sobre esse tema que eu venho estudando já há alguns anos. Há alguns anos. Eu segui você, eu já fui na palestra da Ana Gabriela, eu vi que realmente ela tem assim o dom para poder explicar direitinho a forma como o cannabis age em nosso organismo. Nós temos um sistema que a gente vai falar disso, um sistema próprio endocannabinoide, que são os nossos receptores, ela vai explicar coisas que a gente na faculdade, na nossa formação, seja ela qual profissão, gente, a gente não tinha essa informação, né? Então hoje a gente tem mais essa informação. Olha como a saúde, ela só avança, né? E por que não avançar através também desse assunto tão sério que é a cannabis, né? Para assuntos e indicações terapêuticas. Isso que é legal, né? As pessoas precisam entender que tem uma indicação terapêutica para cada uso. Exato. Fala um pouquinho pra gente do sistema endocannabinoide. Eu sei que é uma coisa mais técnica. Se você puder assim deixar um pouquinho mais de uma forma mais tranquila para as pessoas entenderem em casa, o que é o sistema endocannabinoide? Ok. Então, nós temos um sistema, esse sistema começa a desenvolver quando a mãe está gestante e o bebezinho está lá na barriga da mãe. Esse sistema começa a se formar, que é, como você mesmo já disse, é o sistema endocannabinoide. Esse sistema ele é responsável por organizar todo o nosso metabolismo, comandando ações metabólicas, como a parte digestiva, hormonal, as nossas conexões, né, no sistema nervoso central, as sinapses. Então, esse sistema, ele regula o nosso corpo. Ele leva um equilíbrio. Então, quando ele está normal, funcionando normalmente, dentro desse desenvolvimento, que o bebezinho vai se desenvolvendo, depois que sai da barriga da mãe, vai crescendo, esse sistema ele tem que estar nesse equilíbrio. Tá. Esse sistema, quando ele não está equilibrado, alguma coisa não está bem no corpo da gente. Ou existe algum processo inflamatório, infeccioso, ou algum órgão que não está dando conta de manter esse equilíbrio do corpo, que também pode ocorrer falha desse sistema e levar essa alteração, ou a alteração de algum órgão ou de um processo inflamatório externo, alguma infecção, alguma inflamação, leva ao desequilíbrio do sistema. Então, sabemos que precisamos ter o equilíbrio. A gente precisa estar em homeostase, que a gente fala na parte técnica, equilíbrio, mas até uma pergunta que pode ser que o pessoal que vai assistir pode pensar nisso. Todo mundo tem um sistema endocannabinoide. Ele é como se fosse um sistema nervoso, sistema endócrino, sistema digestivo. Exato. A gente tem esse sistema dentro do nosso organismo. Isso. E aí, por alguma doença, seja ela interna ou fator externo, ele se desequilibra. Exatamente. E tem como mensurar esse sistema? Tem como a gente entender como é que ele de onde que se liga? Como é que funciona isso? O sistema endocannabinoide.
Então, esse sistema, ele produz substâncias, ele é dividido em partes. As substâncias que esse sistema produz, que são os nossos endocannabinoides, que o nosso corpo né, endógeno, o nosso corpo produz, que vai conectar aos receptores. Tá. Então, tem a substância que esse sistema produz, que conecta com o receptor, que é um ligante, sabe? Como a chave e a fechadura, tem que ter um encaixe. Então, é esse encaixe. E depois nós temos as enzimas que vão quebrar esses endocannabinoides depois, né, que ele não tiver mais, depois que é metabolizado. Tá. Quando algum desse momento, algum desses três componentes do sistema tem alguma falha, pode levar a esse desequilíbrio. Hoje, na ciência, nós que somos da área de pesquisa, parte científica, ainda não temos tudo muito bem desenhado como funciona, mas já entendemos que muitas vezes algumas alterações, ou mesmo a própria inflamação, que hoje o nosso corpo é muito inflamado, né? Exatamente. Pela alimentação, pelo excesso de peso, pela poluição, pelo estresse, pela falta de qualidade de sono, pela parte, né, intestinal, que às vezes não está muito equilibrada. Isso leva ao prejuízo da nossa produção. Então, o nosso corpo, ele acaba não produzindo essas substâncias que são os endocannabinoides, suficientes para dar conta de manter esse equilíbrio. Então, muitas vezes pode ser utilizado o suplemento que vem da planta. E aí é onde entra a planta, porque aí a planta tem características muito próximas com a nossa natural, que nasceu na gente, que todo mundo tem. Os mamíferos também têm, né? E nós, seres humanos, temos esse sistema. O que muitas vezes ainda não está muito bem descrito é algumas alterações clínicas, algumas doenças ou alguns sintomas pode estar ligado à disfunção desse sistema. O sistema endocannabinoide falhou e levou aquele problema. Isso pode ocorrer. Ao contrário, né? Ele falhou e aí acredita-se, como as mulheres que têm fibromialgia, os pacientes que têm TEA, né? Que é autistas. Então, as crianças autistas, os estudos estão apontando que também tem uma falha do próprio sistema endocannabinoide. Então, quando é suplementado com essa substância da planta, que é parecida com o que a gente produz natural de nosso corpo, do ser humano, pode ter uma resposta boa e uma melhora clínica. Tá. Mas não são todas as alterações clínicas que a falha do sistema. Algumas outras alterações podem ocorrer que levou a uma falha de um receptor num órgão, um exemplo, e aí levar a uma alteração metabólica. Okay. Então, não são todas as patologias ou sintomas que a gente pode fazer, definir como igual para tudo, né? Então, sabemos algumas coisas, como a resistência insulínica. Isso é legal de você falar. Então, os pacientes hoje têm muita essa alteração, né? Aqui é a resistência insulínica e acabar tendo uma síndrome metabólica. É muito comum até nas crianças mais jovens, né? Antigamente, as pessoas que tinham mais alterações metabólicas eram idosos. Então, hoje, os mais jovens, eles têm essa alteração metabólica. E essa alteração pode ser por alguma falha de receptor, né, na parte mesmo endócrina, né? Tá. E que acaba não dando conta da demanda. E, claro, a alimentação, falta de atividade física. Então, o que as pesquisas apontam é que alguns compostos da planta, né, da cannabis sativa L, que é o nome da planta, o nome científico da planta da cannabis, pode ocorrer melhora nesses receptores, conexões com esses receptores. Então, peraí, só para entender, só para dar uma pausa para eles entenderem. Como que a gente mensura algum tipo de alteração no nosso sistema endocannabinoide? Já existe um exame em que você vai lá, colhe um sangue e aparece assim, olha, o seu receptor XYZ está com alguma alteração, algum desequilíbrio, é ali, tipo um polimorfismo, vamos dizer assim. Existe isso hoje? Então, hoje é o que eu mais queria. Adoraria muito, mas sonho com esse dia. Isso está no meu sonhos ainda. Mas a gente ainda não tem um exame
fidedigno, que analise exatamente qual é a produção. Por exemplo, a Ana Gabriela. Quanto a Ana Gabriela produz das substâncias do sistema endocannabinoide, dos seus endocannabinoides, para saber se eu estou falha ou não. Quanto Renata produz. A gente ainda não tem esse exame, alguns países já estão desenvolvendo, então acredito que em breve teremos. Por quê? Não é fácil também desenvolver exame para essa análise, porque o nosso sistema, que nasceu com a gente, que não tem nada a ver com a planta, ele produz sobre demanda. Então nós estamos aqui conversando. É diferente dos outros sistemas. Diferente, que já tem uma fisiologia dentro de algumas alterações bioquímicas. O sistema endocannabinoide é sob demanda, então tem muito a ver com o meio externo. Então eu estou aqui conversando com você. Se eu ficar brava, nervosa com você, irritada, o meu sistema vai apontar que eu vou precisar produzir naquele momento para, inclusive, ter alguma reação agressiva com você, de defesa ou de fuga, né? Então, essa situação depende do que acontece no dia a dia. Então, o que tem acontecido também é que, como a gente demanda hoje de estresse muito grande o tempo todo, porque a gente está o tempo todo dentro, né, de um mundo que acaba estimulando a gente demais, o nosso sistema hoje ele é muito mais sobrecarregado do que era há 50 anos atrás, que não tinha, né, nem toda essa tecnologia, toda essa estrutura que a gente tem, e a gente demanda de todo esse estímulo 24 horas, né? Então, o que sabemos é que temos a produção individual e cada um é único, não tem um modelo padrão para todo mundo, porque as pessoas são individualizadas. É isso que eu adoro. O que acontece, Renata, que você bem colocou quando você citou o polimorfismo, é que algumas pessoas podem ter, isso a gente vê, isso é tranquilo, a gente analisa em exame genético. Hoje temos aqui no Brasil exames que é colhido aqui, analisado fora do Brasil, para ver se a pessoa metaboliza a substância da planta. Tá? Então explica melhor. Quando você fala metaboliza a substância da planta, quer dizer o quê? Quando a gente utiliza o produto da planta, esse fitocomposto que é extraído, um azeite, né? Um exemplo, o azeite é retirado da planta, da cannabis sativa L, extrai esse azeite igual um azeite de pôr na salada, né? Um azeite de cozinha. Então, esse azeite é utilizado no paciente para suplementar a falha do corpo dele. Aí esse azeite vai saber exatamente onde está precisando e vai conectar. Exato. E o que não conectar, vai eliminar. Então, por isso que é importante, sempre começa com uma dose baixa e os pacientes vão aumentando essa dose, diferente de outras medicações dentro da medicina que pode começar com uma dose alta. Não que não possa, mas o sistema ele gosta desse início devagarzinho de adaptação, porque aí essas conexões elas vão ocorrendo um pouquinho a cada dia e vai ligando como a chave e a fechadura. Vai conectando ali e vai ligando e o paciente vai tendo alguma melhora. E essa melhora normalmente ela é, né, progressiva conforme a subida da dose do tratamento prescrito pelo profissional, prescritor que estiver acompanhando o paciente. Isso é importante a gente dizer. Todo tratamento de cannabis aqui no Brasil precisa ser prescrito por um profissional, tá? Não tem como não ser, precisa de receita, precisa de prescrição. Quais os profissionais que podem prescrever cannabis hoje? Então, olha, Renata, dentro de todo o regulatório, porque nós temos um regulatório de um jeito e de outro. Então, os produtos de cannabis que vendem nessas drogarias famosas, que a gente vai lá no shopping, tem a drogaria e compra ou na rua, tem um regulatório. A Anvisa colocou um regulatório, tá? Que é uma RDC, que regulamenta esse tipo de produto, que é a 327. A Anvisa também tem um outro, que foi o primeiro, que é a via de importação. Então, desde 2015, o Brasil, a Anvisa, autoriza
o uso desse tratamento para a saúde prescrito por profissional habilitado. Então não é hoje, não é ontem, não é ano passado, é desde 2015, tá? Esse regulatório da importação, onde o paciente vai importar esse tipo de substância prescrita pelo médico para tratamento de saúde, desde 2015 pode ser dessa forma. Então, o paciente passa na consulta aqui com você, no seu consultório, aqui mesmo. Você vai avaliar, dentro de tudo que você avaliou e você percebeu que a cannabis pode ter um potencial para muitas coisas, né? Porque a cannabis pode ajudar em várias alterações clínicas, porque temos receptores espalhados no corpo todo. Então, onde tem receptor é o ligante, conecta, igual a chave e a fechadura. Então, como tem vários receptores espalhados pelo corpo, muitas especialidades médicas podem utilizar cannabis como tratamento, como estratégia de tratamento, junto com outras estratégias. É isso que eu ia falar, é coadjuvante. Então, né? junto com outras estratégias, mesmo porque, né, o mandurinha não faz verão, né? Não adianta querer emagrecer só correr, não faz dieta, não toma água, não dorme bem. Então precisa ser um conjunto de todas as coisas, o equilíbrio, a homeostasia que você bem colocou. Então, quando o paciente faz acesso via importação, ele pode passar num profissional habilitado. E aí, quem habilita cada profissão, o que pode ou não pode fazer no Brasil, é o conselho de classe. Né? Então, hoje o conselho que mais tem mais prescrições e os profissionais que mais usam cannabis são os médicos. Né? Os médicos são os que mais prescrevem esse tipo de substância e atendem, estudam. Hoje os dentistas também têm estudado muito. Ai, que bacana. Então os nutricionistas, né, também têm estudado. Então fisioterapeutas. Então existem profissionais que estão estudando porque é uma terapêutica que a gente acaba utilizando dentro de um conjunto. Então, muitos profissionais assistem o paciente. Então, é importante que está todo mundo na mesma página. A multidisciplinaridade. Exato. Né? Aí, no caso, só para a gente dar uns exemplos aqui para o pessoal que está assistindo, o médico ele pode prescrever para qual tipo de indicação terapêutica? Você tem como citar algumas para depois a gente passar para físio, para odonto? Sim. Né? Só para as pessoas entenderem cada classe. Muito boa essa pergunta, acho muito importante você colocar, porque o regulatório, a Anvisa, não diz exatamente o que pode ou não, diz só tratamento de saúde. Então não tem uma determinação. Porque às vezes as pessoas confundem, vê lá na televisão, falar que é só para epilepsia e acredita que outras coisas não pode, é proibido, e não é verdade. Não é proibido, tá? Então, o Brasil, não, dentro do regulatório, não diz qual é a alteração. Quem vai dizer é o profissional. Então, você, como médica, vai analisar aqui no seu consultório e vai ver o que eu, Ana Gabriela, estou precisando. Dentro do quê? Do potencial terapêutico da planta. Então, a planta não resolve tudo e nem todas as alterações. Mas existem algumas alterações dentro da ciência, dentro dos artigos, das pesquisas feitas fora do Brasil. Temos também pesquisa aqui no Brasil, mas o Brasil não é o país que mais faz pesquisa de cannabis, exatamente porque ainda precisa de um regulatório que apoie melhor essa situação, né? Não que não possa, mas a gente não tem aquele grande apoio dentro, né, do nosso regulatório. E acaba sendo um pouco mais difícil, né? Então, fora é muito feito. O Israel é um país que estuda muito essa área da cannabis, um dos pioneiros em estudar o sistema endocannabinoide, estudar a planta como um todo. Então, esses países pesquisam muito. Então, esses países que pesquisam muito já colocaram na literatura algumas coisas. Por exemplo, a ansiedade. Então, o canabidiol, que é uma substância da planta, a planta tem mais de 500 compostos. Isso é muito bom você falar. Existem mais de 500 compostos na planta, gente. Isso é muito bom. Porque às vezes o pessoal fala assim, tratamento com canabidiol. É tratamento... E aí virou... Tratamento com canabidiol virou um nome de uma planta como um todo, e na verdade não, é uma molécula dentro dessas todas 500 compostos, onde cada composto tem a sua molécula e tem a sua ação no metabolismo. Mas aí é usado, quais compostos são usados
da cannabis, no caso? Quais são os compostos mais usados? Canabidiol. O canabidiol, que é o CBD, é o mais usado, o THC, que é o tetraidrocannabinol, esses dois são os mais usados. Tá. Quando eu entrei na área da cannabis, esses dois eram o que todo mundo falava. Hoje já não é mais assim, porque a tecnologia, a biociência vem desenvolvendo e as moléculas estão sendo separadas pelos cientistas e são aplicadas dentro das pesquisas. Começa ali com uma pesquisa, né, laboratorial, numa célula, depois passa no camundongo, para depois chegar à pesquisa em desenvolver em seres humanos. Então, as pesquisas, elas estão sendo desenvolvidas e aí tem muitas moléculas, como o canabigerol. O canabigerol é CBG, é outro canabinoide além do canabidiol, que está sendo muito estudado nessa alteração da resistência insulínica, na síndrome metabólica. Tem muita afinidade para o receptor nessa região, né, principalmente do pâncreas, essa região onde tem é responsável pela produção da insulina. Então, tem estimulado esse órgão, né? Então, é uma molécula que está sendo estudada. O canabidiol, como a Renata falou, ele pode ser muito interessante para ansiedade. Tá. Então, existem vários estudos. Os Estados Unidos fez muito estudo em ansiedade dos adolescentes em falar em público. Então, eles não conseguem falar, não conseguem apresentar trabalho na escola, chega lá na frente no palco, fica em pânico. Então, começaram, não queriam usar nenhuma droga sintética que levasse a uma alteração nesses adolescentes, começaram com essa substância que é natural da planta, é um fitocomposto da planta, que é o canabidiol. E eles observaram que esses adolescentes, quando fazem uso desse tipo de substância, conseguem melhorar a ansiedade de falar em público. Olha. Então, o canabidiol, ele tem esse potencial ansiolítico. Tá. Né? Então, o canabigerol pode ter esse grande potencial nessa parte metabólica, melhorando a resistência insulínica. Né? O THC tem um grande potencial no controle da dor. Isso é fantástico. Eu adorei quando eu li sobre isso. Muito bacana. Quem hoje não tem dor, gente? Hoje a dor é incapacitante, né? Exato. As pessoas às vezes perdem a qualidade de vida por dor. Uma dor crônica que às vezes nem tem cura, né? Exatamente. Alguma dor osteomuscular, dependendo da idade, ou algum pós-trauma. Então, quando eu li sobre o canabidiol ou THC em relação à dor crônica, é fantástico. E o que eu mais assim fiquei bem assim interessada foi que você pode desprescrever de uma forma diferente dos outros medicamentos sintéticos, né? Exato. Ele não tem aquela coisa de dependência. Exato. Não existe, né? O canabidiol não causa dependência. Não causa. Apesar de ter conexões no cérebro, no sistema nervoso central, que vai conectar essa molécula do CBD, do canabidiol, não causa esse efeito que já o THC, ele já causa. Então, por isso que muitos profissionais escolhem fazer um tratamento casado. Tá. Às vezes, uma substância que metade do vidro é CBD e a outra metade pode ser o THC. Então, esse tipo de produto é muito interessante para aqueles pacientes oncológicos, os pacientes que têm caquexia, aqueles pacientes que não comem pelo efeito colateral dos quimioterápicos, acabam não comendo, tendo ojeriza ao alimento e às vezes morre de desnutrição. Né? Os pacientes que têm dor neuronal, sabe? Hoje está muito comum esse negócio de herpes zoster. Verdade. Né? Muito comum. Veio depois do Covid, né? Depois da Covid, todo mundo acaba tendo a recidiva, inclusive. Tem uma vez, tem outras vezes. Essa dor é uma dor incapacitante, que é a dor neuronal. A dor pós-herpes zoster é uma dor que não passa e a pessoa, às vezes, tem vontade de cortar um pedaço do corpo de tanta dor. Os pacientes chegam no consultório e eles falam isso, que tem vontade de tirar um pedaço, não aguentam. E aí esse tipo de substância como o THC, ele muda essa percepção da dor no cérebro. Então não é que o paciente não tem dor e toma uma gota e fica 100% sem dor. Não é isso. Mas como ele altera o limiar de dor, o paciente volta a ser funcional. Ele consegue trabalhar, se é uma mãe dona de casa, consegue cuidar dos filhos, consegue cuidar da casa, se é uma mãe que
profissional ou um homem que é um executivo consegue ter função. Um idoso mesmo, que às vezes não tem tanto do dia a dia de trabalho, mas que às vezes tem tanta dor que não consegue tomar banho. É verdade. Né? Então, essas dores são controladas por esse tipo de substância e que muitas vezes esses pacientes vão para os opioides, que tem vários efeitos colaterais, né? Ai, muito bom mesmo. Então, resumindo, assim, bem rapidamente, tem muitas indicações terapêuticas, gente, tanto na parte da nutrição, controle de peso, dor, né? Na parte de endometriose, eu já ouvi falar também, né? Que as pessoas tratam, olha, mulherada, endometriose é muito importante, né? Porque subiu no diagnósticos de endometriose nas mulheres nos últimos anos, autismo. Uma pergunta, assim, não sei se você vai poder responder, mas o número de autismo, diagnóstico de autismo cresceu demais. É assim, um exponencial gigante. E a cannabis, né, todos esses compostos, está ajudando muito no tratamento de autismo. Muito. Isso é o quê? Isso é porque a gente estão fazendo mais exames, então estão detectando mais. É um viés, né, que tem aí, né? Ou é porque simplesmente, não sei, deu aí um boom de autismo, alguma coisa na alimentação, estilo de vida, hábito. Que isso, gente? Porque tá demais, né? É verdade, Renata. Eu nem gosto de entrar nesses méritos, porque eu sou da medicina funcional, né? E a medicina funcional para nós que estudamos essa área toda, né, e você também, entendemos que não é só o fato da gente ter conhecimento e hoje tem o diagnóstico mais fácil, que há 100 anos atrás não conhecia nada e não tinha, é que o estilo de vida mudou. Né? Hoje essas crianças, elas já nascem numa demanda, eu não sei se você lembra, mas antigamente o bebê nascia e ele ficava enroladinho que nem um casulo ali, ele não se mexia, não mexia braço, não mexia nada e ficava ali meses. Pra abrir o olho demorava dias. O bebê abriu o olho, né? Tinha uma coisa assim, porque realmente não abria o olho. Hoje o bebê nasce de olho aberto. Quase já mexendo no tablet. Então, praticamente, já tem criancinha nenê que já tem controle de tronco. Eu falo, gente, como que isso não é uma criança, gente? É um anão, porque já tem controle de tronco. É impressionante. Eles são muito desenvolvidos e isso vem de um metabolismo que tem que dar conta. E aí aonde a gente às vezes não dá conta. Então eu acho que existe toda a genética, a epigenética, né, tudo isso interfere, que antigamente a vida era muito mais simples, né? A gente tem muito mais possibilidades, né? E ver você hoje aqui dentro do consultório e também dentro do programa onde consegue falar com o mundo inteiro ao mesmo tempo, né? Em segundos. Hoje nem a língua não impede, porque todo mundo põe legenda em tudo, tem aplicativo para tudo, traduz em todos os idiomas. Então hoje a gente tem toda uma estrutura, mas a gente paga por ter tudo isso. A informação, o corpo paga, né? A informação tem os dois lados, né? E o que foi interessante foi poder associar um derivado de uma planta que quase não tem efeito colateral, quando bem feita por um profissional que tem condição, capacitação para exercer, porque não é só o fato de ter formação acadêmica, tem que conhecer, né? Hoje só no Brasil tem mais de 500 mil de médico atuando no país. Com a cannabis? Não, atuando como médico. Então, assim, quase que todo mundo. E se você for ver de cannabis que prescrevem, estudam, engajam, se chegar a 5 mil é muito. Olha isso. De 500 mil. Então, não é só o fato de você procurar um profissional. Você tem que procurar um profissional que ele está capacitado a atender a demanda, porque às vezes ele não está e o paciente acaba tendo a oportunidade de um novo tratamento. E algumas alterações como o autismo não tem um remédio específico que vai tomar e vai resolver. Então toma outras medicações para outras coisas para tentar melhorar tal coisa e às vezes tem tantos efeitos colaterais que não dá nem para entender o que melhorou. E a longo prazo, né? Acaba trazendo outros problemas
que aí vão ter que procurar em outras especialidades, outras formas terapêuticas, para resolver uma coisa que, de repente, se tivesse um pouco mais de informação, poderia amenizar, Exato. né? Para poder não entrar em tanta polifarmácia, assim, vários medicamentos, né? E fala um pouquinho, assim, da Tegra Pharma. Você pode falar? Claro. É liberado para falar? Porque a gente tem que ter todos os cuidadinhos. tem todo um regulatório. A Tegra Pharma é uma empresa hoje que tem muitos anos no mercado, não é isso? Sim. É uma empresa farmacêutica. Isso, que né? na verdade é uma empresa, Renata, que faz acesso a esse tipo de tratamento, né? Então, como aqui no Brasil a gente ainda não tem um regulatório para plantar, produzir dentro de um projeto farmacêutico igual uma indústria farmacêutica, isso ainda não tem ainda aprovado. Tem um projeto de lei que é o PL 399. Esse projeto de lei que ainda não foi aprovado, ele prevê que as empresas que tenham estrutura dentro de várias normas que tem que seguir possa produzir cannabis, né, para fins medicinais, o cânhamo para fim medicinal aqui no Brasil, as pesquisas científicas, inclusive até a parte industrial, né, porque o cânhamo pode fazer roupa, tecido. O que é o cânhamo? Então, é a planta, É né? a planta. A planta, o cânhamo é quando tem uma quantidade menor de THC, né, então ele não chega a ter uma quantidade como a cannabis sativa L, com um pouco mais produção, uma genética, né, de produção com mais THC, ele tem uma quantidade um pouco menor, mas essa quantidade também é possível extração e fazer óleo para fim de tratamento de saúde, fins medicinais. E, só que dentro dessa planta, essa planta como um todo, a fibra pode ser feito roupa. Eu já ouvi falar disso. Tem loja no shopping que tem de roupa de cânhamo, que é caro, ainda é caro aqui no país, mas roupa, tênis, corda de navio, dá para fazer aquelas garrafinhas de água, de plástico, né, que é utilizando dessa forma que é mais, né, melhor para o meio ambiente. O que é interessante da planta é que tudo que é utilizado ali para desenvolver, tanto faz se vai ser industrial, medicinal, tudo é utilizado, nada é perdido. Então, a plantação com o cânhamo não faz lixo, porque tudo é utilizado dentro do segmento do agronegócio. Biologicamente correto, vamos dizer assim, né? Não deixa não tendo nada. Então, isso é legal. Então, os países que estão mais desenvolvidos, pensando e investindo nisso, têm utilizado essa parte desse tipo de planta, como o cânhamo, né, ou a cannabis sativa L, para melhorar, inclusive, o meio ambiente. Muito bom. Então, tem muitas indicações. Na verdade, eu acho que é muito importante esse tipo de podcast, esse projeto que você está desenvolvendo, e eu fiquei muito feliz em saber do seu projeto, dentro de tudo que você é conhecida na medicina, né, e também para o público, porque acho que hoje o que falta são informações de qualidade. Porque às vezes a gente vê uma nota jornalística, eu leio aquilo, eu quase tenho um infarto agudo do miocárdio. Porque é umas coisas assim. Aí, quando você vai ler a reportagem, não é nada daquilo. Mas, às vezes, o paciente que está ali, que viu uma reportagem na internet, que bateu o olho e deu uma lida ali, no começo ele não entendeu. E aí, um passa informação para o outro, tudo distorcida. Então, eu acho que é importante a gente trazer a informação de qualidade e a informação correta. Porque, né, às vezes eu vejo nota dizendo, agora foi liberado o cannabis para epilepsia. Não, desde 2015 a Anvisa autoriza a trazer esse tipo de substância. Então, o que a Tegra Pharma faz é isso, é fazer o acesso. Só facilita o paciente com o produto que já está lá fora e que já é desenvolvido, comercializado fora do Brasil. E aí a Tegra Pharma faz esse acesso facilitando para o paciente. Porque a importação é o paciente que faz.
né? É para o paciente. Bacana você falar isso. É, A importação para o paciente. é o paciente que faz. É o paciente que faz. Quando ele importa o produto, ele importa para ele, para o CPF dele. Ele não importa para vender, para comercializar Tanto é que, então, na vocês rua. não têm estoque. Não tem. Não tem. Não tem estoque no país, porque o regulatório diz que a gente, né, facilita esse acesso. Então, como é uma facilitadora para um tratamento que já é feito fora do país, que o produto que já existe é comercializado fora, e você, como médica, prescreveu, porque é aquele tratamento indicado aqui no seu consultório para aquele paciente X, aquele CPF X, e não tem, né, o tipo desse substância não vende nas farmácias convencionais, esse produto pode vir para o paciente através da sua prescrição, e aí Perfeito. a técnica só vai fazer essa facilitação e trazer o produto. Perfeito. Ou quem traz o produto é o paciente, vai direto para o paciente. Muito então bom. é só uma facilitadora, faz um acesso. Tá. Não é, não Um importa acesso seguro produto. de produtos bons, De qualidade. né, de qualidade, que a gente sabe que vai trazer um resultado para aquela indicação. Porque esses produtos já são comercializados fora e avaliados pelos órgãos internacionais. Tá? Agora temos também, aqui no Brasil, o óleo que é vendido na farmácia. O óleo que é vendido na farmácia, por enquanto, eles estão sobre a avaliação da Anvisa. A Anvisa dá uma autorização sanitária para essa venda. Só que aí na venda da farmácia, o paciente com aquela receita azul, tá? Na farmácia é sempre aquela receita azul ou amarela, que ainda não tem produto para amarela, tá? Mas aquela receita azul que o médico destaca e entrega na mão do paciente, não pode ser digital, vai lá na farmácia e compra ali na farmácia, entrega para o farmacêutico, ele preenche e entrega o produto da cannabis. Só que esses produtos ainda são limitados. Então, assim, não tem tantas variações que o médico pode escolher, várias substâncias ali, como eu falei, que tem mais de 500 compostos. Então, é mais limitado e ainda o custo pode ser um pouco mais elevado. Então, muito bom. Até aproveitando esse gancho seu do paciente, né, dessa segurança de transportar para cá, de ter esse acesso através de vocês, eu estou querendo fazer aqui, passar para as pessoas que estão assistindo, que vão assistir, casos clínicos. Né? Que legal. Então, nossa outra convidada anterior também nós falamos bastante de caso clínico, e é isso que as pessoas lá se identificam às vezes. Fala, poxa, eu tenho esse problema, é uma dor, por que não procurar essa forma de tratamento? Então eu queria falar com você assim, da seguinte forma. Você tem os seus pacientes lá no seu consultório, que você atende a medicina funcional, né? A cannabis hoje, a cannabis terapêutica hoje, ela é uma realidade na sua vida, há muitos anos já, né? Você atende junto com um profissional neurologista. Meu sócio, Dr. Marcos Prandini. Dr. Marcos Prandini, ele é neurologista. E então você tem alguns casos clínicos aí. Eu queria que você falasse pra gente aqui um deles que você achou interessante, que às vezes as pessoas em casa podem se identificar, né? Idade, não precisa falar nome que nem pode, mas idade, de onde veio, qual a queixa. Ok. Eu acho bem legal isso, né? Eu vou falar o que é mais desafio na vida da cannabis para quem tem um ambulatório grande de cannabis e atende essa área, igual o serviço que a gente acaba acompanhando lá na clínica lá na Neuro, né? Então, são os pacientes de Parkinson, né? Os pacientes de Parkinson, eu acho que vale a pena a gente dividir com vocês todos, porque não é fácil. Normalmente são homens jovens, né, em idade produtiva, em idade ativa sexualmente, e esses homens às vezes acabam tendo um grande desafio pelo tremor e acaba não tendo tanta vontade de sair, de estar com os colegas e estar com a família, porque fica um pouco incomodado com o fato do tremor, que às vezes altera a mão, mas às vezes altera a marcha também e acaba tendo dificuldade para andar, né? Então, tudo isso
acaba tendo uma alteração emocional também desses pacientes. Todos, não só homens, eu falei homens executivos, tudo, mas homens e mulheres, as pessoas que têm diagnóstico de mal de Parkinson. Esses pacientes acabam vindo com uma situação muito chateados emocionalmente, e nem sempre o tratamento convencional, Renata, acaba tendo a resposta que aquele paciente espera. Não que não melhorou, mas às vezes não melhorou como aquele paciente gostaria. E as pesquisas com Parkinson, ainda fora do Brasil, ainda tem muito ainda o que desenvolver, sabe? Tem muita coisa mais ainda experimental. É mesmo. Em seres humanos tem alguns trabalhos, mas como é difícil, que é o distúrbio do movimento em si, é mais difícil para você analisar do que só uma alteração num exame de sangue melhorou, piorou. Então tem o distúrbio do movimento, tem essa neuroinflamação, essa neurodegeneração que o Parkinson leva, é desafiadora. E quando o paciente vem procurar e pensa na terapêutica com os canabinoides, porque rolou muito de um vídeo no YouTube que ficou famoso de um paciente nos Estados Unidos com Parkinson que pinga o óleo, a gota do óleo embaixo da língua, e alguns minutos ele para 100% de tremer. Depois esse vídeo bombou, os pacientes procurando o tratamento com cannabis para o tremor, ou Parkinson, uma distonia, um tremor essencial. Esses distúrbios relacionados ao movimento. E foi aí que a gente teve que dar conta da demanda, estudar, engajar, entender como as pesquisas ainda estão crescentes, né? Entender como que essa substância ativa cada local do sistema nervoso central responsável pelo distúrbio do movimento, levando à melhora daquele tremor. Então é verdade esse vídeo. É verdade esse vídeo, porém, a gente só tem que alinhar a expectativa, sabe? Tá. Porque no vídeo, Renata, e você como médica pode dizer mais do que todos, que às vezes o pessoal vê no YouTube, acha que chega aqui no consultório, é um negocinho que sai maravilhoso, como se nada fosse. Igual cirurgia plástica, né? Põe o peito de silicone, você vê sem peito, no dia seguinte tá o peito lindo, só que a pessoa teve dor, cortou, ficou com dreno. Essa parte ninguém contou, né? Então contou só quando já tá bonito de biquíni. Então é a mesma coisa nesse vídeo do Parkinson. Dá sim para fazer um tratamento, tem um potencial terapêutico, a cannabis para o mal de Parkinson, mas não é simples, não é fácil. Tem que ter paciência. Eu falo que um dos tratamentos, temos muitas coisas, né? Mas dos desafios maiores de tratar cannabis é o distúrbio do movimento, porque demora para você acertar, para o profissional acertar o produto, a dose, o horário, junto com a equipe da fisioterapia, da reabilitação, da fono, e tudo isso tem que entrar todo mundo em conjunto. Por isso que a cannabis é interessante que todos os profissionais que cuidam do paciente estejam alinhados, porque senão um anda para a direita, outro anda para a esquerda, o paciente que paga a conta. Então é importante esse alinhamento das equipes, porque aí a fono, o fisioterapeuta, o educador físico, a nutricionista, o médico, o neurologista, que é o especialista, todo mundo em conjunto vai achar o melhor tratamento para esses pacientes. E muitas vezes, às vezes demora uns 6 meses para conseguir acertar produto, dose, horário e toda essa estratégia. E aí o vídeo do YouTube mostra minutos no relógio. E os pacientes confundem. Então isso é importante, sabe? Que aquele paciente do YouTube, para chegar onde ele chegou, ele passou por um processo. E aí ele chegou, acertou a cepa, acertou a dose, mas precisa ter uma paciência. É muito bom você falar isso, até eu vou usar suas palavras as minhas, porque o que acontece? Aqui na minha clínica, né, que todo mundo sabe que eu estou fazendo podcast aqui exatamente para algumas pessoas que são profissionais da área e se sintam mais à vontade, né, na frente das câmeras e tudo mais. As pessoas, elas chegam com aquela impressão de que vai emagrecer da noite para o dia a qualquer custo. Então, tudo, olha, até o próprio tratamento com a cannabis é um processo. Ninguém chega num dia, no outro dia já está 100%. Isso é importante falar, que as pessoas elas têm a falsa impressão,
né? E às vezes o que funcionou para um, Exato. às vezes não funcionou para o outro, ou demora mais, ou demora menos. Por isso que eu gosto muito, sou apaixonada pela medicina funcional, bioindividual, porque cada caso é um caso e a gente precisa sempre falar isso, né? Que a indicação pode até existir, mas como a pessoa vai se comportar mediante aquela terapêutica, aí depende 100% do organismo dela. Exato, né? Renata. Isso é muito importante falar. É muito importante. Sim. Se fosse uma receita de bolo, todo mundo igual, era tão fácil, Isso a gente fácil, não precisa né? pensar. E nem estudar tanto, né? Porque tem que estudar tanto. Exatamente porque as pessoas são individuais. Eu tenho pacientes que são gêmeos. Tá. E univitelíneo, que é da mesma placenta, mesmo DNA, mesmo tudo, nada muda de diferente, né? Porque às vezes a gente culpa a genética, né? E esses pacientes não fazem, alguns que eu tenho desses gêmeos univitelíneos, mesmo DNA, não usa o mesmo produto e nem a mesma dose. Olha aí. Isso aí é um exemplo fantástico, gente. Que tem que ser individual, né? Não tem como. E aí, partindo pro exemplo, né? Até para alguns casos clínicos, além da neurologia, além do Parkinson, você tem algum outro caso de sucesso dentro de algum diagnóstico assim que é mais comum entre as pessoas? Um comum entre os médicos. Tá. Eu tenho muito colega médico que passa comigo. Tá. E, né, no consultório lá é acompanhado com a gente. E os colegas, quando vêm com o quê? Insônia. Porque trabalha muito, tem a demanda da profissão, tem a demanda dos pacientes, tem a demanda da vida pessoal e às vezes vem com distúrbio de sono, com insônia e muitas vezes os profissionais precisam, né, ter um equilíbrio para poder estar 100% para trabalhar e dar conta, inclusive, isso dos é pacientes. Muito importante. Então, distúrbio do sono é bastante interessante porque existe uma leva de um grupo que acha que a cannabis não age, que não vai ter alteração direta no distúrbio do sono, e outra linha que vê na vida, na prática clínica, a melhora. Tá. Né? Então, o distúrbio do sono é uma alteração muito complexa, né? Multifatorial. Exatamente. Então, não dá para generalizar, não durmo bem, todo mundo que olha no reloginho, que o reloginho, aquele reloginho lá, smartwatch lá, que avalia o sono, os pacientes chegam com aquilo ali, acham aquilo lá resolveu a vida, né? E aí vem com o smartwatch lá para eu ver. E aquilo não ali não é nada, né? É a ponta do iceberg. Mas as alterações de sono têm prejudicado muito as pessoas, né? E acreditamos que depois da Covid, da pandemia, isso piorou, né? As pessoas ficaram num medo, num pânico, e fora as consequências do pós-Covid, né? Mas até quem não teve ou não teve sintoma, mas gerou um estresse emocional muito grande para as pessoas, né? Uma situação que ninguém nunca tinha vivido, de ficar preso o tempo todo e com medo de morrer o tempo todo, perdas, né? E vendo as outras pessoas morrerem o tempo todo. Então isso mexeu emocionalmente com todas as pessoas, os jovens, os adolescentes. Então o distúrbio do sono hoje é um grande mal, né? E os canabinoides, eles podem ter um potencial muito interessante. Então, aqueles pacientes, às vezes, que têm um distúrbio do sono por alteração de ansiedade, vão ter uma melhora, vão ter uma resposta. Aquele paciente que, às vezes, tem desequilíbrio do eixo, né, entre cair o cortisol, subir melatonina e levar esse equilíbrio hormonal, metabólico, o óleo da cannabis, esse azeite da planta, pode trazer uma possibilidade junto com outras coisas, não somente ele, mas todo o trabalho de higiene do sono, entender a base desse distúrbio, se ele é primário, se ele é secundário, né? As medicações que faz uso. Então é bastante importante que mesmo quem tenha só uma alteração de sono e queira fazer um tratamento com cannabis, precisa procurar um profissional qualificado, porque às vezes já vem tomando outras medicações, né? Então, eu tenho alguns colegas que
usam muito aquela substância famosa que todo mundo quer usar, né, para dormir, indutor de sono, e que na verdade induz ali, você dorme 3, 4 horas, acorda com tudo. E aí ninguém mais dorme. E aí é o problema, porque aí acorda na madrugada, isso leva uma irritabilidade, um estresse, porque ninguém toma um indutor de sono e dorme 12 horas, que isso não acontece, não existe. Não né? existe. Então toma um indutor de sono que vai quebrar ali de 3 a 4 horas e o paciente vai acordar. Isso tende a piorar durante os anos, né? Vai acostumando e vai tendo, né, saturação desses receptores e levando a uma resistência. Então, o que precisa é levar o quê? É o que a gente começou a falar quando a gente começou a conversa aqui. Levar o equilíbrio, como você falou, a homeostasia metabólica, o equilíbrio do metabolismo, onde esse composto da planta pode sim ter um auxílio. Então, acho que é muito bacana a gente falar do distúrbio do sono, do Parkinson, da depressão, ansiedade, algumas demências, né? Algumas alterações de demência, porque é muito só falado de epilepsia refratária. Né? E a epilepsia refratária já ficou uma situação que já é super aceito por todo mundo, tanto os pacientes quanto os profissionais técnicos, mas não é só isso, não é só uma molécula da planta tratando uma única doença, uma alteração, que é a epilepsia refratária e o canabidiol, que é o que todo mundo fala muito. Então, acho que é importante a gente sair um pouco, né, e engajar nos estudos e conhecimento bioquímico, primeiro do nosso corpo, né, porque temos outras possibilidades. A planta tem uma riqueza de compostos e não é à toa, né? Eu fico pensando, às vezes tem umas perguntas do aula, né, umas perguntas nas aulas, aí eu falo, gente, mas não sou eu que acho, não. A planta tem tudo aí, nasceu com ela. Não ia ter tudo que conecta no nosso receptor e não ia servir para nada. 500 compostos para um servir, se fosse assim tão fácil, era muito mais fácil pegar essa molécula, sintetizar no laboratório, fazer remedinho lá igualzinho para todo mundo e vender na farmácia aí, em cápsula para todo mundo igual. E lembrando que assim, a maioria das nossas medicações vem das plantas. Exatamente. Né? Então, isso aqui não é nenhuma novidade de falar que está vindo alguma coisa da planta. Exatamente. Né? Quase todas são de plantas. Então, aqui é só o quê? Uma planta, claro, que tem o início dela, que tem esse efeito aí que o pessoal usa recreativo, né? Que as pessoas usam de uma forma até meio que errada para muitas coisas e acaba se confundindo e as pessoas não têm a informação da parte terapêutica de tudo isso. Uma dúvida que eu tenho, na verdade é uma curiosidade, você já chegou nesse tempo todo seu de experiência a desprescrever algum medicamento por hipótese diagnóstica X para poder ficar mas ficar com a cannabis, com canabidiol ou com THC? Essa sua pergunta é muito boa, tá? Então, lá na clínica, como o Dr. Marcos é neurologista, os pacientes vêm com muita polifarmácia, né? Vêm com 5, 6 compostos de cada especialidade e tomando um monte de coisa, às vezes até da mesma especialidade, só que passam 2 profissionais diferentes, cada um faz uma prescrição e ele fica... Em vez dele escolher um, ele acaba ficando com várias prescrições, né? Tem gente que chega a tomar 12 comprimidos num dia, né? Então, isso, a clínica lá, o ambulatório, é muito sério com isso, sabe? Tentar entender e avaliar também as prescrições dos outros colegas para fazer um trabalho em conjunto, mesmo quando não conhece o colega, né? Então, tentar fazer um trabalho em conjunto. Então, normalmente se inicia um tratamento com cannabis para ver como esse paciente vai responder. Se ele elevar esse equilíbrio e ter uma resposta interessante, aí sim, dentro de uma equipe toda, é conversado para desenhar esse desmame. Então, às vezes, sim, pode ser retirado algumas substâncias dentro do comum acordo de toda a equipe, todos os profissionais. Isso é bastante importante, né? Porque senão confunde o paciente, cada um fala uma coisa. Então, essa junta da equipe, mesmo quando não é equipe interna,
né? É entrado em contato com a equipe externa, que acompanha, o telefone liga, se apresenta e explica para poder entender a estratégia terapêutica e ver se o outro colega do outro lado, que às vezes nem sabe o que é cannabis, mas que quer entender e quer fazer o melhor pelo aquele paciente. E eu acho assim que os médicos hoje, eles estão abertos para entender. Muito. Né? A mídia social está ajudando. Eu, por exemplo, eu sigo vários canais dessas informações. Não é um ou dois, são vários mesmo. E as pessoas que encabeçam esses canais estão levando muito a sério. Né? São profissionais realmente de saúde. Eu vejo que o interesse financeiro fica para depois, porque as pessoas estão vendo totalmente os resultados nas próprias pessoas mesmo. Sim, os próprios pacientes. E eu vejo crianças também se tratando, né? Existe uma idade mínima para usar para ter essa indicação? Então, não tem um consenso sobre isso, porque às vezes tem epilepsia refratária e já desenvolve no bebezinho muito pequeno, que leva ao risco, leva a uma parada, né, por anóxia, falta de oxigênio no sistema nervoso central. Então, é avaliado quando é de difícil controle, acaba não tendo idade, né, mínima. Normalmente o pessoal acaba dizendo, eu acho isso bom a gente colocar, tem que ser acima de 2 anos, mas não é por isso. É porque normalmente o diagnóstico do autismo é fechado após os 2 anos de idade. Até 3, assim, então, né? eles acabam dando, né, uma ideia de após 2 anos. Mas é pensando nisso, não pensando em cannabis. A cannabis não tem uma idade mínima e não tem uma idade máxima. Quem vai avaliar é aquele profissional avaliando o risco-benefício, avaliando a situação e quanto esse tipo de tratamento pode agregar. Isso que é importante a gente entender. É um tratamento que pode agregar algumas alterações em algumas pessoas, como pode não. Né? Então, não é um negócio milagroso que resolve tudo, não. Mas existem potenciais dentro da bioquímica e por isso é importante o profissional entender primeiro o metabolismo para depois entender de planta. E aí tudo encaixa. A Gabi, a Ana Gabriela, ela não sei como ela tem tempo para fazer outras coisas, porque eu sei que ela também, ela tá atrás aí, tá na luta para poder liberar uma PL, não é? Sobre a cannabis mesmo, né? É um quê? É um projeto que você tem, né? Que tem aqui no Brasil, que ainda não foi liberado. Para melhorar o regulatório. Melhorar o regulatório e também para, de repente, liberar aí pelo SUS. Então, tem também. Aqui em São Paulo já saiu, né? Isso foi, né, agora, bem recente, a possibilidade de ter dentro do Sistema Único de Saúde aqui em São Paulo, tá? Não são em todos os estados. São Paulo é o pioneiro nisso, só que agora já montou um comitê técnico, onde o governo do estado de São Paulo vai descrever como esse tipo de substância vai ser utilizado dentro do Sistema Único de Saúde. Se vai ser um profissional especialista, se não vai ser, qual vai ser o tipo de composto, se vai ser a gotinha, como que vai organizar. Então, hoje a gente ainda não sabe, porque o comitê saiu no Diário Oficial agora, aí, se não me engano, a semana passada ou retrasada, que saiu o comitê técnico dos especialistas, os grandes especialistas das universidades, das sociedades médicas, onde vai se fazer uma junta, e dentro da mães, inclusive, tá? Não são só médicos, tem mães também, advogados, tem vários profissionais onde essa junta toda vai analisar como vai ser esse tipo de tratamento. Mas isso já é um grande avanço. Um passo enorme. Muitos pacientes, às vezes, não têm condição de assumir financeiramente. Que ainda é caro o produto ou não? Então, já foi, sabe, Renata? Eu acho que já foi. Quando eu comecei, era muito caro aqui no Brasil. E assim, quando a gente fala caro aqui no Brasil, eu acho que é bom a gente também falar sobre isso, porque produto de qualidade, com concentração, alta concentração, dentro de boas práticas de plantio e de cultivo, né, de plantio e de cultivo dessas substâncias, são caros. Então, não pensa não que vai lá nos Estados Unidos, no
no mercadinho lá e que é baratinho e que é maravilhoso, que é baratinho, tá? Mas não é maravilhoso. Sabe, gato por lebre, você compra gato por lebre, é isso daí. Tem assim, tem produto de tudo quanto é coisa. Como a gente tem, não tem falsificação de sapato, de tênis, de bolsa, de tudo, tem também de remédio. Tem coisas que não dá para economizar, né? Não. Tem coisas que tem que ser bem, priorizar a saúde mesmo. Exato. E esses produtos tem falsificação em todo quanto é lugar. E é bastante importante que isso a gente às vezes não entende no Brasil, porque cada país tem o seu regulatório. E tem país que isso não é remédio, isso não é tratamento de saúde, não é nada. Vende lá como um suplemento alimentar. E aí a regulamentação é diferente. Então, tanto faz a dose, se é da planta X ou da Y, da genética X ou Y, isso não muda muita coisa, porque não é um tratamento acompanhado, né, de uma forma tão rígida como é aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil nós temos aí uma forma bem desenhada muito bom de tratamento. Sabe por quê? Até voltando para a minha área, as vitaminas. Né? Nos Estados Unidos você vai estar nas prateleiras. As vitaminas tem algumas? Aqui tem, já há alguns anos já está bem liberado isso, mas antigamente não. Antigamente as vitaminas eram com prescrição médica, tanto a pediatria quanto o adulto. Hoje a suplementação ainda tem alguns que vendem só com receita, dependendo se é conjugado com uma outra, né? Uma outra coisa. Então eu acho importante ter esse controle mesmo, para não assim... deixar uma coisa sem aquela indicação necessária. Todo mundo vai começar a tomar, tô com uma dorzinha ali, uma dorzinha lá, e acaba que prejudicando até a pessoa que realmente precisa, né? É verdade, você tem razão. E às vezes o paciente compra, né? Compra uma vitamina, aí compra outra, aí ele nem vê, e ele tá somando várias coisas que ele acaba não tendo... Prejudicando outros sistemas, e assim vai, né? Você tem uma plataforma, né, de saúde, não é? De informação. Não tem? Tem o site. Tem o site, né? Sim. Qual que é o site? Tem o site da Tegra Pharma, onde os pacientes podem conhecer um pouco desse tipo de acesso, que é tegrapharma.com. Né? E eu tenho meu site também. Hoje acho que o que mais eu falo é mais no Instagram, né? Eu acho que o Instagram é o que a gente acaba mais usando. Eu tenho meu Instagram também, que os pacientes mandam pergunta, mandam indicação de um colega médico seu que mora aqui não sei aonde. Aí eu vou indicando os colegas aí que a gente acaba conhecendo, que atende essa área da cannabis, da medicina funcional. Então também coloco lá algumas coisas científicas, como eu estudo bastante, e os artigos às vezes são muito grandes, em inglês, e aí ninguém acaba conseguindo ler e entender toda essa parte estatística e o tipo de desenho. Então eu busco um pouco trazer mais simples essa parte tão científica, para que as pessoas consigam ler ali, ter uma ilustração e entender. O consumidor final não precisa assim ter todas essas informações, né? Isso é mais para você bater na tecla que é uma coisa séria e segura. Mas o consumidor quer mesmo o resultado, quer saber onde encontra, quer entender, né? E eu achava que você tinha uma plataforma, não é? Tem aquela plataforma de saúde que a gente até fez a entrevista? Tem o Cannabis e Saúde. Cannabis e Saúde. É uma plataforma, na verdade, é um portal jornalístico. Um portal jornalístico onde passa notícias sobre... Eu sou colunista desse portal. A Renata foi entrevistada esses dias. Sim, eu escrevo, eu inclusive estou fazendo um artigo agora que vai sair, que hoje é o Dia Mundial da Saúde Bucal. E aí eu fiz um artigo que hoje temos aí outras possibilidades também para essa parte da microbiota oral com os canabinoides. Aqueles pacientes que têm doença periodontal, gengivite, cárie. Então, essa reportagem que eu escrevi é falando dessa possibilidade da cannabis na odontologia, tendo essa possibilidade de melhorar a microbiota oral
que muitas vezes leva a outros problemas, Sim, até endocardite. né? É isso que eu pensei quando você estava falando, até endocardite é importante, né? Exato. Que bom, adorei. Muito obrigada. Eu acho que a gente deu para dar uma boa, assim, noção para as pessoas, né, que estão assistindo a gente sobre esse assunto muito importante e polêmico ainda, né? Infelizmente é polêmico, mas é bom estar com pessoas sérias que vão falando sempre atualidades, né, pra gente, saber onde encontrar, né, que isso é importante. A sua rede social qual que é, Gabi? É Baptista com Pemudo, Ana Gabriela. Tá, no Instagram. No Instagram, né? isso. No Instagram. E aí tem o canal Saúde e tem também o site. Isso. Também, né? Da tegrafarma.com e o Cannabis e Saúde. Então, portal cannabissaúde.com. Tem algum congresso nacional, alguma coisa assim que esse ano que vai acontecer sobre cannabis? Nossa, vão acontecer vários. Você não quer falar pra gente? Tem algumas datas aí? Pelo menos. Vai ter agora dia 8, acho que o 4 e 5. Eu tô pegando aqui com a minha cola ambulante. 4 e 5 de maio, né? Que vai ter um evento grande de cannabis, que é o Medical Cannabis Fair, né? E o ano passado a gente participou. Foi bem bacana. Vai ser em São Paulo. E é no Expo, no Expo Center Norte, bem grande. Ano passado foi bem grande também, fez bastante aí sucesso. Esse ano esse evento vai ter novamente. Vão ter alguns outros também, vai ter a Hemp Fair, vão ter alguns eventos específicos de cannabis para esse fim, né, de saúde, esse fim acadêmico. Mais para profissionais mesmo. Mais para profissionais mesmo, né? Então, mas sempre, nunca é só fechado, né? É que os profissionais acabam participando das palestras que são voltadas para a formação de conhecimento acadêmico, técnico, né? Então, sempre tem as palestras para os médicos, para os profissionais prescritores, mas não que não possa receber outras pessoas. Muita gente acaba frequentando, quer entender o paciente, quer conhecer, quer ver. Sabe por quê? Porque às vezes o paciente vem com essa informação, vem com essa pergunta. Exato. Você faz cannabis? Você usa cannabis? Você usa o olhinho? Né? Eu já peguei pacientes aqui. Você usa o olhinho? Exato. Então a gente precisa estar atualizado, a gente precisa ter informação. Mesmo que a gente ainda esteja patinando para usar, que muitos colegas têm receio, né? Realmente por se adentrar em todo esse processo, acho que é um pouco falta de tempo da gente. Exato, né? Não é coisa. Nem relaxo, não. É falta de tempo mesmo da gente ficar mais íntimo, né? A gente tem sempre uma demanda ou outra. Porque, por exemplo, no meu consultório, eu não atendo só obesidade e emagrecimento. Eu sou clínica. Então, eu atendo um monte de outras patologias que eu posso associar a isso. Exatamente. Então, é importante eu estar sabendo do que se trata. Né? E até para indicar para um outro colega, caso eu não sinta vontade ainda de prescrever, eu falo, não, olha, a doutora tal também prescreve, legal, né? Muito obrigada, Gabi, Renata. Obrigada, Muito por estar aqui com a gente. Nosso 4º episódio do Pode a Nossa Saúde. Espero que vocês tenham curtido e gostado. Comente aí, ative o sininho, se inscreva em nossos canais. Nossos canais estão cada vez mais assim, bombando, crescendo. E eu quero vocês aqui comigo. Toda quinta-feira, às 20 horas, lá no nosso canal. Obrigada. Parabéns. Até a próxima.